Paz do Senhor. Bem-vindas a mais um devocional diário. Hoje a nossa palavra a gente vai falar sobre bênçãos que só chegam quando a gente tem estrutura para ter e maturidade para manter. Esse é o nosso tema de hoje, então, e nós vamos começar a falar. O nosso primeiro tópico é que a bênção do Senhor, ela sempre enriquece. Sempre, independente. Quando é bênção de Deus, não traz confusão, não traz divisão, né? Em Provérbios 10:22 fala: a bênção do Senhor enriquece e Ele não acrescenta dores. Então, quando for de Deus, o Senhor vai trazer algo que não vai causar transtorno. Nosso segundo tópico, tá? Deus dá a cada um conforme pode suportar. E para falar sobre estrutura, a gente vai trazer Mateus 25:15, que fala que ali Mateus 25:15 está falando sobre as parábolas dos talentos. E fala assim no versículo 15: a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então o Senhor, Ele vai distribuir, Ele vai dar, Ele vai abençoar conforme nós estamos preparadas, capacitadas para ter. O nosso outro tópico é o terceiro: fidelidade no pouco antes de ampliar. Em Lucas 16:10 fala: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Então, Deus nos testa a nossa maturidade, a nossa responsabilidade antes de liberar algo maior. Quarto tópico: o tempo de preparação antes da promessa. Em Gálatas 4 fala: o herdeiro menor de idade fica sobre tutores e administradores, até o tempo determinado pelo pai. Então, as nossas bênçãos, ela vem quando a gente tá maduro para suportá-las. E eu vou te dar um exemplo. A gente tem um filho, tá? Uma criança de 1 ano. Pensa, você é pai dessa criança de 1 ano. E você resolve dar um videogame para ela. Você sabe que uma criança de 1 ano, o seu filho tá ali, ele brinca todos os dias com o quê? Com Lego, com brinquedos que, apesar de ele tocar, porque da idade, ele vai tocar na parede, ele pisa em cima, ele joga em qualquer lugar, enfim, a gente dá brinquedos que a gente sabe que não são frágeis. E pensa, aí você tem a ideia de: eu vou dar um videogame desses bem caros, vou dar um videogame pro meu filho de 1 ano, e você dá. O que acontece? Essa criança faz o que com esse brinquedo, com esse videogame? Ela sobe em cima do videogame, ela pula em cima do videogame, ela joga na parede, ela coloca em lugares que acaba tendo queda, ela molha, ela derruba água em cima, ela trata como qualquer brinquedo. E a gente vê aquilo e fica desesperado. Não, mas não é assim. Para manter um videogame funcionando, um brinquedo desse, ele tem que estar onde? Ele tem que estar na prateleira. Tem que saber, para usufruir, tem que saber colocar na tomada, ligar, tem que saber que tem que ter cuidado, que não dá para pisar em cima, que não dá para jogar na parede, que é um material frágil, que para poder funcionar e usufruir, vamos ter que ter cuidado. Tudo que uma criança de 1 ano não tem discernimento para fazer. Então, uma bênção preciosa, um presente mais caro, não pode ser entregue para uma criança de 1 ano. E nós somos essa criança imatura muitas vezes. E a gente pedindo para Deus a bênção no momento em que a gente não tá maduro para ter, a gente faz que nem essa criança de 1 ano. Pega um brinquedo caro, algo que é frágil, que pode ser usufruído, mas que é frágil e requer cuidado, e usa como se fosse qualquer outro brinquedo inquebrável. E é o que a gente faz. Agora, se a gente desse para um outro filho, a gente tem mais de um filho, tem um de 1 ano e tem um de 10, a gente dá o videogame pro de 10 anos, o que ele vai fazer? Tendo maturidade para manter. Ele vai botar na prateleira, ele vai saber ligar, ele vai saber jogar, ele vai saber usufruir da forma correta, ele vai saber que não dá para molhar, ele vai saber que não dá para tocar na parede. E o que vai acontecer com essa bênção, com esse presente? Ele vai conseguir, ele vai se manter ali, ele vai ser algo longínquo, ele vai ser algo que vai dar para usufruir
não vai ser quebrado, não vai perder o valor. Então, que a gente pare para refletir, que o Senhor nos olha muitas vezes como essa criança de 1 ano. Eu não vou dar um videogame para ela agora, porque ela não tem estrutura, ela não sabe nem o que fazer com um presente ou uma bênção dessa agora. Ela não vai saber lidar, ela não vai saber jogar, ela não vai saber usufruir, e ela vai acabar quebrando. Então, que a gente saiba que Deus tem essa visão. É essa visão que Deus tem. E eu convido você hoje a refletir e fazer uma oração comigo. Feche seus olhos. Senhor, nos dá estrutura, Pai. Nos dá maturidade para saber esperar em Ti. Prepara, Senhor, nos traz à mente tudo que nós precisamos, toda a reforma que a gente precisa fazer interna, tudo que a gente precisa curar, todas as arestas que a gente precisa aparar para receber as bênçãos que o Senhor nos pede, que o Senhor nos quer entregar, Pai. Amém? Então, que a gente veja que tem um tempo de preparação antes da promessa. E Deus prepara, Ele trabalha primeiro no interior. Em Salmos 37:4 fala: entrega o teu caminho ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A palavra fala que o Senhor se agrada em realizar os desejos do nosso coração. Quando o nosso coração está alinhado, Deus libera o que a gente quer. E o nosso 6º tópico: a poda para frutificar mais. Em João 15:2 fala: toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Antes de aumentar o fruto, Deus fortalece a estrutura. Então às vezes a gente pensa, por que isso está sendo cortado da minha vida? Por que está sendo podado esses relacionamentos, essas amizades? Por que esse trabalho? Porque o Senhor, Ele vê que a gente já dá frutos. A gente aqui fala, né? Ele limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Ele limpa, Ele faz a poda saudável. Poda é diferente de corte. A poda é para deixar mais saudável. Então, abrace as podas que estão acontecendo na sua vida. A amizade que está indo, que a gente não demonize esses fins de ciclos. É normal a gente encerrar ciclo. Nós temos Deus hoje, Espírito Santo. Aprenda a encerrar ciclos de forma que o seu caráter não seja denegrido. Encerra ciclos, agradece, vai embora, sai numa boa, com as portas abertas. Sabe? Aceite as podas que o Senhor está fazendo. Porque Ele quer derramar algo novo. Ele quer que você dê mais frutos ainda. Ele quer cortar, aparar as distrações que você não vê que tem. E o nosso último tópico, crescimento antes de herdar. Em Josué 1:19 fala: seja forte e corajoso. A coragem e a firmeza, elas são necessárias antes de a gente entrar na terra prometida, né? A gente precisa se preparar antes de Deus entregar, porque Ele aumenta a bênção conforme a nossa capacidade, maturidade, caráter e obediência. Eles criam estrutura para sustentar a bênção que Deus quer nos entregar. Amém? Então, parem para pensar, sabe? Façam uma oração: Senhor, me mostra, Pai, o que o Senhor quer reformar dentro de mim. Coloca numa lista, sabe? A bênção que tu quer, faz uma lista das bênçãos e coloca do lado a lista do que tu precisa melhorar e amadurecer para receber. Fica essa tarefa, então que a gente tenha consciência que o Senhor, Ele faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, como fala em Efésios. Que a gente tenha paciência para aguardar e que a gente tenha um coração ensinável para que Deus faça toda a reforma que Ele precisa fazer, para que a gente amadureça e aí sim receba os presentes e as bênçãos dEle. Amém? Um dia abençoado.